Olá, o Flamengo conseguiu vencer o Atlético Paranaense por 2-0 e está classificado para a semifinal da Copa do Brasil. O rubro-negro, a partida de Curitiba foi bem diferente do que aconteceu no Maracanã, quando lá no Maracanã o Flamengo derrotou o Atlético Paranaense por 2-1 de virada. Em Curitiba o jogo foi totalmente diferente, apesar do primeiro tempo o Flamengo ter bastante a posse de bola, o Flamengo não conseguiu criar as mesmas oportunidades. O Flamengo conseguiu ter a posse de bola, tentar segurar o Atlético, principalmente no começo do jogo, os primeiros 25 minutos do Flamengo, com o Matheus Cunha, com o Fabrício Bruno, com o Davi Luiz. O Flamengo trocava bastante passe na defesa, o que diminuía a intensidade do Atlético Paranaense e a sua torcida, obviamente. O Flamengo tentou várias vezes no momento do jogo chegar ao ataque, mas o Atlético marcava em cima e o Flamengo, em vários momentos, recuava a bola para o goleiro. No primeiro tempo, acho que não teve tantas grandes oportunidades, nem para um lado nem para o outro. Acho que o Flamengo tentou, na realidade é essa, mas infelizmente não conseguiu. Já na segunda parte, o Atlético Paranaense, ou na segunda parte não, o Flamengo até conseguiu no primeiro tempo fazer um gol em um cruzamento, na verdade que parecia que não iria dar nada. O Arrascaeta cabeceia para dentro da área e o Eric, volante do Atlético Paranaense, cabeceia para trás e faz gol. Acho que dá para dizer que foi literalmente um gol achado do Flamengo, porque naquele momento do jogo o Flamengo sofreu uma pressão desde os últimos 15 minutos, dos 30 minutos até o final do acréscimos. O Flamengo sofria sim uma pressão do adversário. O Flamengo achou um gol e foi muito importante porque o Atlético Paranaense sabia que para levar a disputas para os pênaltis precisava fazer 2 gols. Bom, na segunda etapa o Flamengo voltou ainda mais recuado, com o Atlético Paranaense cada vez mais em cima. E aí vieram alguns lances polêmicos do jogo. Primeiro, acho mais ou menos 15 minutos, o Gabriel Barbosa, o Arrascaeta lança o Gabriel dribla o goleiro Bento e faz o gol. Infelizmente, infelizmente, o VAR demorou alguns minutos e anulou o gol, o que sinceramente parecia que o Gabriel estava em posição legal. O ângulo da câmera não ajudou, a CBF não colocou um ângulo que desse alguma conclusão real sobre o lance. Acho que a dúvida ficou parando no ar para todo mundo. Então, mesmo assim, o gol foi anulado do Gabriel. Bom, e depois desse lance, depois de muita reclamação do Flamengo, o Atlético Paranaense foi chegando muito, muito. Matheus Cunha fez várias defesas. Acho que, por exemplo, no primeiro tempo ele fez uma grande defesa realizada no chute do Vitor Hugo, essa realidade no primeiro tempo. Já no segundo tempo ele fez uma defesa, teve o lance da falta, teve o gol que ele quase tomou de frango. Teve alguns chutes do Atlético Paranaense fora da área, um que passou bem perto, mas o Atlético Paranaense não teve nenhuma grande chance real mesmo no jogo, não. Todos os chutes, na maioria do Atlético Paranaense, foram de fora da área. Eu até peguei os números aqui. O Atlético Paranaense finalizou 27 vezes, o Flamengo finalizou 8, uma diferença bastante grande, mas se a gente for olhar no chute ao gol, o Flamengo finalizou 3, o Atlético Paranaense 5. E, bom, já pro final do jogo, depois, o Atlético Paranaense já estava fazendo muita pressão, mas no final do jogo o Flamengo conseguiu marcar nos últimos minutinhos do jogo, em um cruzamento, acho que foi do Davi Luiz. O Léo Pereira cabeceou para dentro da área e o Gabriel marcou o gol. E, bom, depois desse lance tivemos outro lance que podemos dizer que é uma polêmica, ou podemos até dizer que é um erro da arbitragem, quando o Thiago Leno e o Gerson foram expulsos. Sinceramente, não fazia sentido nenhum a expulsão de ambos os jogadores. O Gerson, acho que o Gabriel estava discutindo com o Thiago Heleno e o Gerson foi tentar diminuir, fazer com que eles parassem de brigar. E o empurra, o árbitro simplesmente deu o cartão vermelho para os dois. Sinceramente, não fez muito sentido. O Gerson, obviamente, saiu reclamando. O Thiago Heleno também, porque, sinceramente, não era lance para cartão vermelho. Era cartão amarelo para os dois e acabou. Os dois estavam discutindo, nada demais. É algo que acontece normalmente em qualquer jogo de futebol. Então, bom, o Flamengo no final até quase conseguiu marcar um terceiro gol. O Luiz Araújo, em outro cruzamento. O Flamengo quase conseguiu marcar o gol. Bom, foi um jogo
difícil, a realidade é essa. O Flamengo sofreu pressão, dá pra dizer que durante 65, 70 minutos do jogo. E quando conseguiu chegar ao ataque do Atlético Paranaense, foi lá e fez o gol. A realidade é essa. O Flamengo teve poucas finalizações no alvo, foi só 3 e 2 entraram. O Bento não trabalhou muito, já o nosso goleiro trabalhou bastante. Mas, no geral, o Flamengo, assim, a gente pode dizer assim, que se fosse outros clubes do Brasil, seria tratado como um time que conseguiu se defender bem, conseguiu segurar a vantagem. Mas como é o Flamengo, e como muitas vezes temos uma visão completamente diferente do Flamengo em relação aos demais, não foi um grande jogo do Flamengo. O Flamengo deixou a desejar. A realidade é essa, em alguns momentos do jogo, quando sofreu uma pressão absurda. Mas o Flamengo se mostrou forte. O quarto jogo do Flamengo na Copa do Brasil, o Flamengo só tomou um gol, que foi do Atlético Paranaense nos primeiros minutos, num erro do Eric Pulgar, que ontem, infelizmente, sofreu uma lesão e desfalcou o Flamengo na última hora. Desfalcou o Flamengo na última hora nessa partida tão importante. E assim, acho que o Flamengo não foi uma partida que a gente tem que olhar, admirar. Foi uma partida em que o Flamengo se mostrou forte, principalmente no sistema defensivo. Gostei muito de Davi Luiz e Fabrício Bruno. Wesley, destaque positivo, era o jogador do Flamengo que mais chegava à linha de fundo. O Ayrton nunca até chegava do outro lado, mas o Wesley é o que mais chegava na linha de fundo. E acho que dá pra destacar esses três. Infelizmente, Vitor Hugo e Everton Ribeiro não foram bem, a realidade é essa. Esses dois não conseguiam, erravam muitos passes, não conseguiam filtrar, a verdade é essa. O Everton estava totalmente fora do jogo no primeiro tempo. Nossa, foi realmente impressionante. A realidade é que se o certo era o Everton, deveria ter saído no intervalo, mas São Paulo não quis trocar. Ele deveria ter saído. O Arrascaeta não. O Arrascaeta foi, para mim, dos meio-campistas ali o melhor. Depois veio o Thiago Maia, que entrou, conseguiu. Acho que ele conseguiu 4 desarmes durante o jogo. Conseguiu fazer. Foi bem nos duelos, bem na troca de passes. Mas eu acho que num jogo como esse, não é pedir que o Flamengo defenda mais, mas acho um pouco arriscado jogar num 4-1 contra um Atlético Paranaense que sabe muito bem jogar contra o Flamengo, que enfrentam a gente o tempo inteiro. Acho que o Flamengo deu sorte em alguns momentos, em alguns lances, mas ele mereceu se classificar. O Flamengo vai enfrentar o Grêmio, que derrotou o Bahia nos pênaltis. E, sinceramente, vai ser um confronto, acho que, bem aberto. Dois times que não tem defesas lá tão boas assim, mas ataques bons. E a expectativa dos dois bons jogos na Copa do Brasil. E é isso aí. O Flamengo está classificado e o Flamengo vai em busca de mais um troféu da Copa do Brasil. É isso aí.